Bom, então, vamos apresentar esse tema questionando a teoria monetária moderna, baseado no artigo Crítica das visões metalista e cartalista do dinheiro. Esse termo cartalista foi usado pelo economista alemão chamado George Carnap já em 1905, né? E em seu livro, que é traduzido, é chamado de Teoria Estatal do Dinheiro. E carta vem do latim, tá certo? Em português seria exatamente carta, seria uma espécie de ideia de que o governo, ao emitir o dinheiro, ele manda uma carta para a população. Então, para iniciar essa exposição, vamos partir de uma história. Numa aula de macroeconomia, no curso de pós-graduação em Teoria Econômica do Instituto de Pesquisas Econômicas da FEA USP, isso lá para o idos de 1980, 1985, aproximadamente, o professor que dava a aula foi interrompido por um aluno provocador que questionou o seguinte: professor, o senhor fala muito em dinheiro, mas o que é o dinheiro? O senhor ainda não explicou. O professor para a aula, em resposta, de modo ainda talvez mais provocante, ele retira uma nota do bolso e diz: isso é o dinheiro. Esse professor apresentou o dinheiro por meio de sua materialidade simbólica, o que não deixa de conter algo de verdadeiro. Já os teóricos da teoria monetária moderna, que é o nome atual de cartalismo, querem responder a esta pergunta indagando pelo significado do dinheiro. O que significa o dinheiro? Né? Será que este é um caminho adequado? De qualquer modo, eles contemplam duas possibilidades para responder esta pergunta, exatamente dessa forma. E, portanto, nós vamos apresentar esse comentário sobre a teoria monetária moderna em 4 partes. Na primeira parte, eu vou tentar responder a seguinte pergunta: o que a teoria moderna quer dizer com o dinheiro? O que o dinheiro significa? A segunda parte, vamos tratar do seguinte: o que a teoria monetária não diz sobre o dinheiro? Certo? Em terceiro lugar, em terceira parte, nós vamos dizer o seguinte: o que o dinheiro diz sobre si mesmo, segundo Karl Marx. Na quarta parte, trataremos do caráter ilusório da política econômica da teoria monetária moderna. E esta parte ela é baseada num livro do Randall Wray, que se chama Compreendendo a Teoria Moderna do Dinheiro, uma chave para o pleno emprego e para a estabilidade de preços. Então, nós vamos apresentar agora como que a própria teoria monetária moderna ela entende essa questão do dinheiro. E ela apresenta isso por meio de duas visões que são transhistóricas do dinheiro, ou seja, não estão localizadas historicamente. Então, há duas visões, segundo Randall Wray, e elas orientaram a compreensão da moeda, do dinheiro, aqui vamos usar intercambiavelmente essas duas palavras, na teoria econômica geral. Elas nasceram, de algum modo, da observação empírica, segundo, né? Mas crescem daí para dar origem a duas teorias. Numa delas, a moeda emerge como criatura dos mercados. Os mercados é que criam a moeda. Na outra, ela surge como criatura do Estado, ou seja, é o Estado que é o gerador da moeda. Uma dessas teorias, a primeira, costuma ser chamada de metalista, teoria metalista do dinheiro. E a outra recebe o nome de cartalista, teoria cartalista do dinheiro. Então, vamos começar pela visão metalista. Na visão metalista, segundo Randall Wray, a moeda nasce espontaneamente nos mercados, como um meio para facilitar as trocas.
criada por necessidade do próprio desenvolvimento da economia mercantil, surge aí, normalmente, como uma mercadoria especial, o ouro, por exemplo, que passa, pouco a pouco, a intermediar todas as trocas. Neste caso, admite-se que o seu uso seja supostamente dado pelo valor do metal precioso que lhe dá suporte. Porém, quando a mercadoria especial passa a ser substituída pela moeda fiduciária, né, que é a moeda atual, crê-se que o seu valor venha da quantidade de mercadorias que ela pode comprar. E aí ele vai tentar mostrar como que aparece o dinheiro nessa perspectiva. Então ele conta uma história. Sob condições primitivas, os homens viveram e viviam fazendo uso da troca direta, né? Banana por laranja, bicicleta por carrinho de rolemã e etc. Conforme a vida foi ficando mais complexa, a troca direta se tornou insuficiente como método de troca de mercadorias. Então, por meio do consentimento comum, fixou-se uma mercadoria como aceitável em geral, e ficou-se assim, de tal modo que todos passaram a recebê-la nas trocas. Essa mercadoria tornou-se, então, meio de troca em medida do valor. Pouco a pouco, os metais, o ouro ou a prata, se tornaram, por consentimento comum, os únicos meios de troca. Então, a partir desse momento, um certo peso fixado de um desses metais foi tomado como padrão de valor. Tornou-se, então, incumbência dos governos garantir o peso e a qualidade das peças de metal emitidas com uma estampa peculiar, libra ou qualquer outra denominação. Para economizar no uso do metal e para eliminar a necessidade de seu transporte, uma quantidade grande de dinheiro fica muito pesada, um instrumento chamado crédito desenvolveu-se nos tempos modernos. Por meio deste, ao invés de entregar um certo peso de metal em cada transação, é oferecida uma promessa de entrega de metal, a qual, sob determinadas condições favoráveis, terá o mesmo valor que o próprio metal. Assim, o crédito tornou-se o substituto da prata e do dinheiro. Ou seja, uma casa bancária guarda o ouro e emite um título, um papel, dizendo que aquilo vale um certo tanto de ouro, né? E aqui esse papel começa a funcionar, então, como dinheiro. Nessa pseudo-história, a moeda aparece para resolver o problema da dupla coincidência dos desejos, de um suposto autodesenvolvimento da própria economia de trocas necessariamente cria. Ao ser instituída, passa, então, a figurar especialmente como meio de troca. As trocas diretas são, então, substituídas por trocas mediadas por moeda por dinheiro. Argumentando que essa narrativa não tem base na história do dinheiro, Ray considera, no entanto, que essa mesma história autoriza uma outra narrativa, e esta narrativa é não menos imaginária, como ele próprio reconhece. Então, o Ray, depois de apresentar a teoria metalista do dinheiro por meio dessa história, dessa pseudo-história, de fato, ele vai apresentar a visão cartalista, agora também por meio de uma outra pseudo-história, tá? Uma história inventada. Ou seja, uma história com a visão metalista de dinheiro, segundo Ray, é totalmente errônea. E ele vai apresentar outra que julga que é correta. Segundo a visão cartalista, que ele abraça, a moeda é definida pelo Estado como aquilo que ele próprio aceita em pagamento dos impostos. Um pouco importa se ela assume a forma de uma mercadoria ou a forma de papel moeda. Ora, segundo ele ainda, essa última visão é que se encontra em Keynes e que foi adotada também pelos economistas pós-keynesianos.
Então, ele vai contar uma história para mostrar como que aparece o dinheiro. Então, ao invés de partir de um fictício mercado primitivo baseado na troca direta, ele igualmente decola por meio da suposição de que, em uma certa pequena ilha, há uma colônia cuja economia funciona sem moeda, sem preços e sem mercados, mas que, em certo momento, ganha uma governadora. Esta, como boa inglesa e súdita da rainha Vitória, quer introduzir eficiência na economia tradicional, fazendo com que os habitantes da ilha adotem novas relações econômicas, agora mediadas por moeda. Ademais, esta governadora quer também construir uma mansão, quer refazer uma estrada, obter bens e serviços dos nativos e, para tanto, passa a oferecer dinheiro em troca de trabalho. Segundo Ray, pouco importa se propõe salários altos ou baixos, ela não necessariamente vê os frutos dos seus planos fracassarem, porque nenhum nativo se apresenta, mesmo sob a ameaça de violência, para preencher as vagas de emprego que cria. Segundo Ray, o seu fracasso se explica porque ela empregara um método incorreto de monetizar a economia primitiva, tão carente de boa produtividade. Para fazê-lo adequadamente, convém, era preciso ter introduzido necessidade imperiosa de pagar impostos. Então, o modo correto de introduzir moeda, segundo Ray, na economia, para gerar, em especial, um fluxo de oferta de trabalho em troca de salários monetários, é preciso introduzir impostos. Assim que os pagamentos obrigatórios são introduzidos, a governadora colonial precisa apenas definir o que precisa ser feito para obter aquilo que é necessário para pagar impostos. Anuncia, então, que um certo montante de govs, que é o dinheiro agora nessa colônia, pode ser obtido trabalhando na construção da mansão, que outro tanto de govs pode ser ganho oferecendo comida para a família do mandatário, que outro tanto ainda pode ser recebido trabalhando na construção da estrada, e assim por diante. Ray explica, então, que os govs, né, é apenas uma unidade de conta. O que importa, segundo ele, é a relação entre o montante de imposto a ser pago em gov e a taxa de remuneração do trabalho comprado em gov, porque ela define quanto do trabalho dos nativos o governo vai poder se apropriar. Nessa perspectiva, a moeda adquire o caráter de uma mera convenção, e o seu valor, isto é, o quanto de trabalho que ela representa, parece fixada pelo poder governamental, ao seu talante. Curiosamente, o trabalhador aqui parece receber exatamente o valor do seu trabalho, ainda que ele esteja entregando gratuitamente ao seu expropriador. Ray sugere também que esta forma de monetização da economia tradicional basta para transformá-la numa economia monetária de produção. Tão logo os nativos se acostumam com o uso de moeda, eles passarão, eventualmente, a acumular poupanças. E a governadora, muito esperta, pode, então, estimulá-los nesta prática, que implica, no fundo, em fazê-los trabalhar mais, criando um título e prometendo uma taxa de juros àqueles que se dispõem a usar esta forma de poupança. Ademais, segundo ele, a introdução da moeda basta para criar o assalariamento. Obviamente, os govs, né, que eram os reais nesta colônia, podem agora ser usados nas trocas privadas. Forma-se, então, uma comunidade de pagamentos privados. Um indivíduo com impostos a pagar hoje pode concordar em fazer serviços para um vizinho com o fim de obter os govs que ele acumulara no passado.
Os mercados privados podem se desenvolver para permitir que os possuidores de bens e serviços possam obter golpes de que necessitam para o pagamento dos impostos. Uma grande proporção do dia de cada indivíduo passa, então, a ser devotados às atividades mercantis na busca de golpes, não apenas para pagar os impostos, mas também para comprar bens e serviços nos mercados, o que supostamente eleva o padrão de vida. Bom, não se pode acusar o Ronald Ray de uma ingenuidade completa. Após desenvolver essas ideias, ele acrescenta que, na verdade, pode ser necessário um incentivo mais forte para que as economias tradicionais realmente passem a produzir para o mercado. Ele sugere, então, que, segundo a história registrada, os governadores das colônias reais também empregaram a força para atingir os seus objetivos. Diz ele, mesmo se a taxação gerava a oferta de trabalho, o desenvolvimento dos mercados privados requereu a destruição da economia tradicional. Ou seja, sem a destruição da economia tradicional, as pessoas não passavam a trabalhar por dinheiro. Ora, é difícil não ver assim que Ray se desmente, pois a taxação e, portanto, a introdução da moeda requereu uma ação bem mais violenta para viabilizar a exploração da população nativa. Pois o que criou efetivamente o trabalho assalariado nas colônias reais, colônias em que não se implantou a escravidão, foi a instituição da propriedade privada e, concomitantemente, a destruição da propriedade comunal. Sem outras alternativas, os nativos, ele poderia convir, passaram, então, a aceitar livremente, né, a relação de assalariamento. Após tê-lo feito, eles têm de começar a lutar para elevar o padrão de vida, contribuindo, assim, para a prosperidade da colonização capitalista. Então, entramos na segunda parte, em que vamos apresentar o que a teoria monetária moderna não diz sobre o dinheiro, né? E essa parte é baseada numa compreensão da crítica da economia política, tal como foi formulada por Karl Marx, por meio de seus livros O Capital, Grundrisse, etc. Começamos, então, com a seguinte pergunta. O que as mercadorias nos dizem quando se trocam umas pelas outras? Como as visões apresentadas se sustentam na aparência do sistema econômico atualmente existente, costumam ser justificadas também por meio de pseudo-histórias criadas pela imaginação explanatória. Como se vai mostrar à frente, a questão não é saber em que consiste o dinheiro em geral, mas o que ele é na prática econômica do atual sistema, do modo de produção capitalista. Ou seja, trata-se de perguntar o que as próprias mercadorias dizem quando se trocam umas pelas outras, na prática efetiva, e não o que a troca quer dizer na visão dos economistas. A ciência moderna, como se sabe, ela retoma a produção de mitos, né? De alguma forma. Essas histórias que antes foram relatadas põem a origem da moeda num passado distante, de tal modo que, daí em diante, depois de ter nascido, ela pode ser considerada como uma instituição permanente, isto é, transhistórica. Ora, tais histórias não têm a estrutura dos mitos antigos, que recorrem ao embate de forças polares para fazer nascer aquilo que ainda não existe. De fato, assim como os chamados modelos, elas se esmeram em obedecer com a máxima exatidão possível às regras da lógica formal. Ao proceder assim, no entanto, eles criam uma outra espécie de mito, uma outra mitologia. Então, vamos fazer uma crítica das pseudo-histórias. As pseudo-histórias acima contadas apresentam uma dicotomia. Há uma situação prévia em que não há dinheiro. Há uma situação posterior
em que ele passa a existir. Assim, não apresenta verdadeiramente por que aí emerge o dinheiro. Ora, ao contrário do que parece, a introdução empírica do dinheiro se materializa porque o dinheiro, como forma social possível, está pressuposto como portador de uma determinada sociabilidade, uma sociabilidade que não existe, por exemplo, naquela colônia antes referida, e que aí deve ser introduzida para que ela possa produzir para si mesma e passe a produzir para a metrópole, assim como para os colonizadores. É preciso ter claro que tais histórias, pseudo-histórias, não se constituem como meras lendas ou mesmo como meros recursos didáticos. Elas têm uma função explanatória no âmbito da ciência positiva. Assim, a visão metalista quer mostrar que a moeda é meio de troca, e a visão cartalista quer provar, contra a primeira, que a moeda é meio de pagamento. Num caso, ela provém espontaneamente das trocas. No outro, ela provém intencionalmente da geração de meios para o pagamento de dívidas. Ambas buscam fixar uma determinada noção de moeda, de dinheiro, ou melhor, buscam fundar uma noção fixa, encontrar o verdadeiro significado da moeda, o verdadeiro significado do dinheiro. Note-se, neste momento, que não é importante saber se a história da moeda autoriza ou não tais pseudo-histórias. Eis que isto, como mostraremos, é irrelevante. Elas procuram um significado para o dinheiro, quando se deveria tomá-lo como uma forma social materialmente existente no capitalismo. Não se perguntar o que o dinheiro, não se deve perguntar o que o dinheiro significa, mas se perguntar o que ele efetivamente é, enquanto um significante social, enquanto algo que ocorre e que está aí no nosso sistema econômico. Aqui se contesta esse modo de explanar, já que ele é idealista. Pressupõe a autonomia dos significados em relação aos significantes. E ignora as rupturas estruturais no curso da história, as quais demarcam a existência de diferentes modos de produção. Vamos tomar o dinheiro como um significante social, não é? Como aparência de relações sociais. A história do dinheiro, ademais, não é nem central e nem primeira na compreensão do modo como ele atua na sociedade atual. Pois o que efetivamente importa é chegar às determinações estruturais, isto é, aprendê-lo com uma forma social inerente e crucial do modo de produção capitalista. Dizendo de outro modo, é preciso compreendê-lo como forma da existência de determinadas relações sociais, que se configura numa determinada prática. E estas relações sociais não unem as pessoas diretamente, mas indiretamente, isto é, elas se dão por meio da forma dinheiro. Ao contrário do que convém mesmo à melhor economia política, passando certamente por Smith, Ricardo e Keynes, é um erro pensar o sistema econômico atualmente existente como se ele fosse um representante avançado, certamente mais complexo e mais eficiente da produção econômica em geral. O dinheiro não é apenas uma mera forma de interação social que foi introduzido em certo momento da história, como pensam os economistas, mas uma forma de relação social que tem de ser aprendida agora, sobretudo, como forma constituída do modo de produção capitalista. Passamos agora à terceira parte, que damos o seguinte título: O que o dinheiro diz sobre si mesmo, segundo Karl Marx. E ela parte é baseada no primeiro capítulo de O Capital, Crítica da Economia Política, o livro primeiro. Do ponto de vista da crítica que vem de Marx, o problema dessas visões antes apresentadas é justamente serem visões. São teorias que partem de certas relações externas entre os fenômenos e que se levantam a partir delas por meio do que eu chamo de a imaginação explanatória. Como se sabe, esse tipo de teoria
ainda que também possa ser formulado discursivamente, atinge o seu grau de maior excelência quando se apresenta por meio de modelos matemáticos, estáticos ou dinâmicos. A dialética, ao contrário, quer apresentar o resultado material da prática, da praxis social. A exposição dialética pauta-se por outro critério. Ela não se vale de qualquer recurso imaginário na apresentação da realidade pelo pensamento. Ela se esforça, ao contrário, para aprender as determinações que lhe são emanentes. Para tanto, concebe a realidade não como um devir que resulta de um evolver de contradições. A teoria econômica, ao contrário, busca aprender a efetividade empregando noções não contraditórias, mas que tende a apelar à imaginação explanatória. E mesmo se não querem cometer abusos lógicos, acabam caindo em contradições vulgares ou em histórias que fazem pouco sentido. Então, vamos examinar o ponto de partida do Marx em O Capital. O ponto de partida de Marx no Capital é, como se sabe, a mercadoria, porque a mercadoria é a forma elementar da riqueza no modo de produção capitalista. Ao analisá-la, ele decifra um enigma. Se a mercadoria aparece como um mero valor de uso ou bem que tem valor de troca, ela, na verdade, é para ele a unidade contraditória de valor de uso. Pois, como o valor de troca é uma relação quantitativa entre dois valores de uso, por exemplo, um casaco vale 20 lenços, ele só pode ser o modo de expressão de um conteúdo dele distinguível, ou seja, algo igualmente presente nas duas mercadorias. Convém, então, que o valor se manifesta como valor de troca e que ele não pode ser explicado pela utilidade, porque esta é simplesmente um gênero e não uma medida. No caso da equivalência de mercadorias, essa singularidade que está presente nas mercadorias trocadas, Marx demonstra, penso eu, com uma lógica impecável, só pode provir do trabalho enquanto gasto de energia humana. Mas o trabalho que funda o valor não é diretamente o gasto fisiológico, o trabalho fisiológico, mas, sob este suporte, o trabalho abstrato, o qual é posto pelo processo social. O trabalho abstrato, trabalho qualitativamente igual, é, portanto, a base substantiva do valor, que mede quantitativamente, como bem se sabe, como quantum de trabalho socialmente necessário. Então, vamos partir da mercadoria para chegar ao dinheiro. A polaridade interna da mercadoria entre valor de uso e valor tem necessariamente de se manifestar. E isto, Marx também demonstra rigorosamente, como uma polaridade externa entre mercadoria e dinheiro. Nessa relação, o valor da mercadoria assume a forma relativa e o valor do dinheiro assume a forma de equivalente geral. São termos que ele usa para designar os dois polos da relação entre uma mercadoria particular e a mercadoria dinheiro. Uma delas é a forma relativa e a outra é a forma equivalente. O dinheiro, portanto, sobressai, então, como uma forma social geral de representação do valor no modo de produção capitalista. Por meio dele, todas as outras mercadorias podem ter um preço. O fato de que o dinheiro se apresente como ouro neste momento da exposição do capital não implica, de modo algum, que o suporte, que essa maneira do dinheiro ser, desse suporte da forma, como se diz, seja necessariamente uma mercadoria real. É um engano pensar que, para o Marx, o dinheiro é necessariamente uma mercadoria. Então, o dinheiro é ouro, nesse momento da exposição de O Capital, mas o ouro não é intrinsecamente dinheiro. Mas, portanto, não se faça aqui a confusão imaginando que o ouro é dinheiro por uma vocação do próprio ouro
ou porque ele é suficientemente escasso. Pois, ao fazê-lo, identifica-se a forma dinheiro com o suporte desta forma e se atribui o valor ao próprio ouro enquanto tal. O ouro não é em si mesmo dinheiro, mesmo se este, de fato, encontra-se estampado em ouro. Pensar, ao contrário, é cair no fetiche do dinheiro, um tombo lógico que caracteriza, sobretudo, a visão metalista antes mencionada. Em sequência, o Marx explica que a função primeira do dinheiro como ouro é medir, por meio dos preços, em ouro, os valores das outras mercadorias. Entretanto, como os tais preços são ideais, essa função pode ser recalcada no funcionamento do sistema econômico. Ele desaparece de cena, mas não deixa de existir. Ele permanece o ouro, atualmente, ele permanece nos cofres dos bancos centrais. Os preços, então, podem ser expressos em padrões monetários que se descolam gradativamente do peso em ouro. A consequência histórica desse processo da desconexão do ouro, do dinheiro com o material do ouro, é uma inflação permanente, né, que não existia até aproximadamente 1940, 45, quando se olha os preços, o crescimento dos preços nos Estados Unidos, na Inglaterra, se vê que há uma mudança radical do padrão de crescimento dos preços. Enquanto, antes desse período, os preços, esses índices de preços, que indicavam os preços do atacado nos Estados Unidos e na Inglaterra, flutuavam, mas em torno de algo reto, alguma coisa que não cresce, tá certo? A partir de 45, os preços começam a crescer sistematicamente durante todo o período, né? E, portanto, essa é uma consequência da desvinculação do dinheiro papel ao ouro, ao dinheiro ouro. Então, mas, de fato, concretamente, como o dinheiro ele é um significante, né, ele pode ser substituído, né, na circulação mercantil, em vez de ouro, papel. Né? Primeiramente, ele foi substituído por outros metais, e depois por signos de papel que o representam, mesmo se deixam de representá-lo oficialmente, porque hoje, atualmente, não existe mais o chamado padrão ouro, que vincula o papel moeda ao ouro. O ouro se desvanece enquanto o dinheiro funciona como meio de circulação, e o seu lugar é preenchido pelo dinheiro papel. A medida dos valores, entretanto, não desaparece, porque os preços em dinheiros puramente fiduciários podem, em princípio, ser traduzidos em ouro com base nas cotações do ouro nos mercados específicos. Nessa última forma, ao contrário, o dinheiro se torna uma medida indireta e volúvel de valor. E vamos falar agora do surgimento do dinheiro de crédito no processo real do desenvolvimento capitalista. É importante notar que a existência do dinheiro permite separar as vendas de mercadorias da realização dos seus preços, por meio da criação de dívidas, que serão, em princípio, liquidadas por meio de dinheiro futuro. Ou seja, eu posso vender alguma coisa com a promessa de que vou receber o pagamento daqui a um determinado tempo. Né? E, em troca de dinheiro, eu recebo um papel dizendo, olha, isso é uma dívida, né, que será resgatada daqui a um ano, daqui a 6 meses, etc. Esse papel ele pode começar a circular. Tá certo? Na verdade, esse papel que está circulando é o dinheiro de crédito. Né? A relação social, então, portanto, credor-devedor, requer, assim, que o dinheiro funcione como meio de pagamento. Marx argumenta, então, que assim surge o dinheiro de crédito. Eis que ele nasce porque os próprios certificados de dívida passam a funcionar como dinheiro. Ora, uma inversão ocorre e tende a ocorrer no desenvolvimento do próprio sistema de crédito. Eis que, assim, o crédito parece ser a única fonte geradora do dinheiro. Veja agora qual que é o erro do capitalismo e da
teoria monetária moderna. Sabe-se que o dinheiro estatal ou bancário, no curso do desenvolvimento do capitalista, conquista o lugar do dinheiro ouro na representação do valor, seja na circulação mercantil em geral, seja na operação dos contratos. O dinheiro de curso forçado, garantido pelo Estado, isto é, certo, não contém mais valor próprio, pois, enquanto forma social, ele perdeu já o suporte de uma mercadoria real. Entretanto, mesmo sendo fictício, apenas um significante de valor, mesmo sendo gerado por operações de crédito bancárias estatais, não deixa de representar valor possível, promessa de valor que apenas a produção e a circulação mercantil, e não o Estado, podem garantir. É, pois, uma ilusão atribuir um caráter puramente convencional ao dinheiro, como faz a visão cartalista. O governo fixa o padrão monetário, isso é certo, cria o dinheiro fiduciário, regula a emissão do dinheiro de crédito, mas não determina nem a sua demanda, nem o seu valor, os quais se originam no próprio funcionamento do sistema econômico. De qualquer modo, como foi visto neste texto, a explanação científica, grosso modo positiva, né, do cartalismo, do metalismo, navega por mares imaginários, mas ela também paga um pesado preço por utilizar tais embarcações idealistas. A visão metalista nasce de um foco empírico no equivalente geral, enquanto este aparece como dinheiro-mercadoria, dinheiro-ouro, por exemplo. E ela cai no fetiche da mercadoria porque naturaliza e coisifica o valor, ao se recusar a decifrar o caráter enigmático do produto do trabalho, tão logo ele assume a forma mercadoria. A visão cartalista origina-se de um foco empírico na forma relativa do valor, isto é, no valor de troca, porque este é tomado como se fosse relativo e não implicasse a existência de algo intrínseco às mercadorias. Ele tomba no convencionalismo porque suprime o valor como algo que parece intrínseco à mercadoria. Então, sintetizando o argumento crítico, tem-se o seguinte: apresentando o argumento de modo sintético, a visão metalista confunde a forma do valor com a coisa natural que funciona como suporte da forma. A visão cartalista, por outro lado, assimila a forma do valor à coisa social que funciona supostamente como unidade de conta e, como tal, é vista como algo criado de modo ad hoc ou estritamente por meio da vontade do Estado. Uma cai no fetiche do dinheiro e a outra cai na sua negação abstrata. Logo, para concluir, é preciso dizer que a economia capitalista, e assim o dinheiro, não é aquilo que um autor como Keynes e os pós-keynesianos quiseram que fosse. Então, para finalizar a apresentação, vamos introduzir agora a quarta parte, que nós denominamos assim: o caráter ilusório da política econômica da teoria monetária moderna, que é baseada no artigo Uma Utopia Brasileira, de Eleutério Prado. Portanto, temos o seguinte: é preciso, considerando agora o capitalismo contemporâneo, o capitalismo em que nós vivemos, é preciso considerar duas formas do dinheiro que estão aí. Certo? A primeira delas, o dinheiro papel, que é criado pelo Estado, certo? Que é emitido pela Casa da Moeda, que é produzido pela Casa da Moeda e posto à circulação pela União, pelo governo, né? E o chamado dinheiro de crédito, que ele é criado pelo sistema bancário, né? E com uma supervisão do Banco Central. Quando alguém vai ao banco, né, e tem um projeto de comércio, de indústria, ele vai tomar emprestado do banco, tá certo? Então, o banco, ele cria, para esta pessoa que ele concedeu empréstimo, ele cria um depósito. Tá certo? Você agora não tinha nada, agora você tem tantos milhões de reais, por exemplo. Tá certo? Esse dinheiro é dinheiro de crédito.
né? Não é dinheiro manual, não é dinheiro papel que circula. Ou, né? Mas ele pode funcionar na economia, por exemplo, por meio de cheque, por meio do cartão de crédito, etc. Né? Então, tem dois tipos de dinheiro, isso é uma coisa importante. A teoria monetária moderna, em resumo, quer que o Estado, do ponto de vista da política econômica, se aproprie também da criação do dinheiro de crédito com a finalidade de impulsionar o crescimento econômico, a geração do emprego, melhorando assim a repartição da renda. Ou seja, repetindo, né? O Estado emite o dinheiro papel e o sistema bancário emite o dinheiro de crédito. A teoria monetária moderna, ela quer que o Estado se aproprie desta função do sistema privado, tá certo? Para estimular a economia, para produzir crescimento econômico, para distribuir renda, eventualmente até para financiar alguma coisa como o Bolsa Família, tá certo? Né? Como foi feito agora na pandemia, tá certo? Por uma necessidade imperiosa da manutenção do sistema econômico em funcionamento, o Estado, né, ele emitiu dinheiro de crédito, tá certo? Ele emitiu dinheiro de crédito e pagou as pessoas, distribuiu recursos, tá certo? Ao fazer isso, as empresas e as indústrias, tá certo? Elas não quebraram, tá certo? Né? E puderam continuar sobrevivendo, né? Tá certo? Então, a finalidade dessa distribuição de dinheiro, de fato, não é a subsistência das pessoas, mas manter o sistema econômico funcionando. Agora, ele fez isso numa situação excepcional. A teoria monetária moderna quer que esse recurso seja usado sistematicamente pelo Estado, tá certo? Para fazer isso, tá certo? Para obter um desenvolvimento do sistema capitalista que está atualmente estagnado, não só no Brasil, como no resto do mundo, né? Com exceção da China e alguns outros países. Tá certo? E eu digo que isso é uma utopia brasileira. Ela é defendida, por exemplo, pelo professor bastante conhecido, que é o André Lara Rezende. Ele é o defensor da teoria monetária moderna no Brasil. E ele menciona em seus escritos que existe uma certa ojeriza profunda da interferência espúria do Estado no controle do dinheiro. É verdade, existe, ele constata, mas ele não explica por quê, né? Veja-se, o dinheiro no capitalismo tem duplo papel. Ele funciona estritamente como dinheiro, ou seja, na circulação de mercadorias. Alguém tem mercadoria, vende por dinheiro, pega o dinheiro, compra a mercadoria. Agora, o dinheiro funciona também como capital. Ele é uma forma do capital. Certo? Alguém que tem dinheiro compra matérias-primas, compra máquinas, equipamentos, tá certo? Põe isso, contrata trabalhadores, né? Põe isso a funcionar numa fábrica, produz novas mercadorias e quer vender e vende por dinheiro. A quantidade de dinheiro que ele obtém ao final do processo tem que ser maior do que a quantidade de dinheiro que foi posta no início do processo. E essa diferença é o lucro, certo? Que o Marx mostrou que se trata de algo que ele chamou de mais-valia, né? Então, o dinheiro de crédito, estritamente, tá certo? Que é criado pelo sistema bancário, ele funciona aí, né, para além da chamada base monetária, para alavancar a acumulação de capital, e não para ser usado em prol do bem-estar coletivo ou mesmo para um indutor da produção de bens e serviços, para engendrar o crescimento econômico. Então, essa é a utopia. Ele quer que uma forma que existe socialmente para produzir acumulação de capital, tá certo? Não só na esfera do capital industrial, das empresas, etc., mas na esfera do capital financeiro. Tá certo? Então, ao querer que essa forma de estimulação da acumulação de capital passe, né, a atender a necessidade das famílias, ele cai, na minha opinião, de uma utopia. Tá certo? Eu chamo essa utopia da utopia brasileira. Né? E, portanto, eu digo que as propostas do professor André Lara Rezende, assim como todos os autores que se orientam pela teoria monetária moderna,
só fazem sentido num capitalismo imaginário orientado para a produção de valores de uso, para a produção de bens, para atender às necessidades das pessoas. Agora, no capitalismo real, estas propostas são inevitavelmente barradas. Eis que nesse sistema, o objetivo é valorizar o valor, obter lucro e sempre mais lucro. Tá certo? E aqui, para terminar essa apresentação, lembro uma frase do Marx que é muito significativa. Ele diz: o valor de uso nunca deve ser tratado como a meta imediata do capitalismo. Tampouco o lucro isolado, mas apenas o incessante movimento do lucro. Se isto é verdade, estas propostas que circulam hoje para tentar dinamizar um capitalismo estagnado, tá certo? Ou mesmo para criar um bem-estar coletivo por meio de uma renda básica universal, tá certo? Não vão além de uma utopia. E como isto, se referindo a essas ideias no Brasil, eu chamo isso de a utopia brasileira. Obrigado, e é isto que eu tinha para dizer a respeito da teoria monetária moderna.